ser ensinado nas igrejas. A graça de Deus. A maioria das religiões, infelizmente, ao invés de ensinar o que é a graça do Senhor, ensina que o nosso Deus é terrível. Ensina que o nosso Deus, Ele é um Deus até mesmo pavoroso. E não é assim. A graça do Senhor é a dádiva dele que recai sobre nós para que nós pudéssemos entender e caminhar para a vida eterna. Voltar novamente a Ele. Voltar, como eu sempre digo, voltar a ser ser humano. Em Efésios 2:8, eu vou ler aqui, tá bom? Não precisa ler agora. Eu vou ler alguns versículos só, como eu já tenho dito, porque eu espero que vocês tenham lido na casa de vocês todas essas passagens. Amém? Amém. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então não é algo que eu conquiste. Não. É algo que Deus dá. Não depende dos meus méritos e não depende das minhas ações. A graça é um dos pilares da fé cristã. Precisa ser bem ensinado isso, para que também não confunda a graça com libertinagem. Porque a graça tudo perdoa, mas a graça não suporta tudo. Perdoa, mas não suporta tudo. Eu sempre digo assim, que a graça é de graça, mas custa caro. A graça é de graça, mas custa caro. Segundo C.S. Lewis, vocês sabem quem é C.S. Lewis? É o diretor do filme Crônicas de Nárnia. Entendeu? Crônicas de Nárnia. Ele é o escritor, diretor do filme, de vários livros que ele tem. Então ele é um cristão evangélico. A graça, C.S. Lewis diz assim, a graça é o conceito que diferencia o cristianismo de todas as religiões. Enquanto muitas religiões ensinam que o ser humano precisa merecer o favor de Deus, o cristianismo ensina que Deus oferece gratuitamente, está na apostila de vocês, aquilo que o homem nunca poderia conquistar por si mesmo. Ou seja, a graça é oferecida gratuita, porém o homem não consegue conquistar por si próprio. O que a Bíblia afirma? A Bíblia afirma o quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós acabamos de ler agora. Portanto, compreender a graça de Deus é essencial para viver uma espiritualidade cristã saudável. A graça está no equilíbrio entre a misericórdia de Deus e a bondade. A misericórdia de Deus é como se fosse é universal, é para todo mundo. Que é um bandido vivo. Pela misericórdia de Deus, porque se não fosse, ele desaparecia. Então a misericórdia. Só que nós, como filhos de Deus, que aceitamos Jesus, nós vivemos a graça e a bondade de Deus. A pessoa que não tem a graça sobre si, ela vai viver a misericórdia do que o mundo oferece. Não adianta. Não tem esse no mundo que venha ter algo de Deus, a não ser a misericórdia. A misericórdia, eu gosto de até não vamos falar isso, mas é bom a gente entender. Como se fosse uma esmola. Eu estou morrendo, aí chega um pouquinho, estou morrendo, chega um pouquinho, entendeu? Agora a graça não, a graça é uma vida e vida em abundância. Amém? Amém. O que é a graça de Deus? A graça de Deus pode ser compreendida de várias maneiras nas Escrituras.
A graça é a bondade de Deus em ação. Ou seja, é Deus agindo sobre nossas vidas, mesmo a gente sem merecer. Então isso é a graça que é diretamente ligada à ação de Deus. A graça e a boa vontade de Deus, seu desejo é de fazer bem à humanidade. Ou seja, a graça e a boa vontade de Deus é que a humanidade estejam bem. Mas tem uma prerrogativa que nós vamos ver aí. Deus não é indiferente à criação. Pelo contrário, Ele tem prazer em abençoar o ser humano. É dele, é a essência dele. Lá em Êxodo 33, 19, vou ler aqui rapidinho, vou ler só alguns versículos bem referentes. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho, olha só que interessante, eu falei, com todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. Então veja bem, a graça, Deus não é indiferente à criação. Ele fala a Moisés: eu, o Senhor, primeiro ele dá o nome, o nome dele que ele deu a Moisés, eu sou, ele expõe o nome que ele deu. Aí ele vem e diz: e eu terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia também de quem eu desejar. Então veja bem, Deus é um Deus que age com bondade, misericórdia e cuidado. Bondade, misericórdia e cuidado. Nós, filhos de Deus, nós vivemos a bondade e a misericórdia. E o cuidado para gerar a bondade e a misericórdia. O mundo vive o quê? A misericórdia. Só a misericórdia. E a bondade é a graça de Deus. A graça é o chamado de Deus ao ser humano. Sem a graça, a terra não existiria mais. Sem a bondade de Deus, a terra não existiria mais. A graça também é um convite insistente de Deus para que o homem se volte para Ele. Deus tem feito de tudo, gente, desde a criação do homem, desde a queda do homem, desde a queda do homem, fez de tudo, mostrou o poder dele, mostrou a glória dele, mostrou a bondade dele, e o camarada vira as costas para ele. Qualquer coisinha, o povo judeu, Deus, o povo viu coisas extraordinárias. A primeira oportunidade, eu chamo que o povo de Deus tem um problema sério. Amnésia. São traidores. Ingratos, eu diria, né? Ingratos. Está em Hebreus. Eu vou ler esse versículo também, 4:7. Ontem aquele capítulo que a gente estava lendo lá, Juízes, acho que 5, né? Estava falando sobre o povo de Deus, que eles caíam em escravidão porque desobedeciam, aí eles clamavam, Deus vinha e favorecia, abençoava. Dali 40 anos, de novo, eles esqueciam de novo, Deus. Eles eram levados cativos, sofriam, aí clamavam. Quando eles lembravam de Deus, eles clamavam, Deus vinha e restaurava. Então você vê que eles esquecem da bondade de Deus. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. A prova disso é que Deus marca outro dia chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Ou seja, o chamado de Deus, em várias passagens bíblicas, está dizendo: não vira as costas para mim, não seja teimoso, acabamos de ler aí. Lá no 3:7, Hebreus 3:7. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus,
A gente vê famílias. Por que você está indo para a igreja católica? Porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, eu também. Então porque seu pai foi, seu avô foi, meu avô foi, todo mundo foi, meu pai foi também. A gente não pode falar assim, mas a verdade é essa. A verdade, então, a verdade é essa. A pessoa não tem uma direção e volta novamente às costas a Deus. Ou seja, uma das coisas que mais Deus abomina na vida é a idolatria, gente. Se curvar diante de uma imagem, pôr um homem lá em cima como se fosse Deus. Certo? Deus abomina, Deus destruiu a terra por causa disso a primeira vez no dilúvio. Deus fala, chama, convida e insiste para que o homem experimente a sua vontade. Eu sei que vocês são novos aí, mas veja bem, vivendo a vontade de Deus é outra coisa. É outra história. As coisas apertam, né, João? A gente sabe que vai voltar. As coisas apertam, mas a gente sabe que vai folgar. A gente tem certeza. Enquanto aí fora, o cara se joga. Tem esperança, né? Eu falei exatamente isso aí na aula. Então, tá vendo? O desespero, você sem Jesus, né? Sem estudar, você se desespera e Se joga. Entra em depressão, entra em ansiedade, pânico, né? não que a gente hoje não entra, assim, mas tipo, só um pequeno desvio, que é o outro nível. Mas essas coisas é mente fraca do ser humano. É mente fraca do ser humano. Dificuldade do Mas sem Deus ele não tem força em si mesmo. Sem Deus. Até o fraco, até o cara que se condena, ele sabe que vai melhorar. Só que ele não corre atrás dele lá, acha melhor ficar assim, não ficar condenando Deus. Não, mas eu sei, Ele acha melhor isso. Mas sem Deus, o cara se desespera mais. Então, Não tem assim, esperança. O cara fica desesperado. Quando você está. A pessoa sem Deus, ele se desespera. Ele se joga, ele desanima. E a palavra de Deus, ela sempre vai ensinar você a ficar numa posição. Porque Confiar, esperar. É confiar. É a única coisa. Você sabe o Deus que você serve. Mas você está falando isso porque você é evangélico hoje. Então você faz com que Quando não era, eu sempre acreditei. Deus fala, Mas não é igual a... Mano, existe uma diferença muito é diferente. É realmente a certeza é outra. A vontade é outra. Existe uma diferença muito grande de um cara ser batalhador e ser batalhador com Deus. Existe uma diferença muito grande. O cara batalhador, ele vai sempre estar batalhando, ele está sempre de cabeça erguida e tal. Isso é um contexto. Mas o que nós estamos referindo aqui é a pessoa batalhar e nunca ver de certo lugar. Isso é outro contexto. Entendeu? Então veja bem. Agora, quando você está estruturado em Deus, você vê as coisas acontecer e vai acontecendo, e você vai cada vez subindo mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Hoje eu falei com um rapaz lá do Itanhaém, aqui ele era um pedreiro. Muitos anos era um pedreiro. Hoje ele está em Itanhaém construindo casas de alto padrão. Eu falei assim, mas você constrói para quem? Ele falou, para mim mesmo. Eu compro lá os terrenos, lá no lugar, eu fui comprando, fui construindo. E é o seguinte, casa minha lá, se for por menos de 1,2 milhão, eu não vendo. Foi bom. Mas também, né, levou dois Nintendo Switch de última geração, né? Para mim fazer um meio de Nintendo Switch. Poxa, cada Nintendo daquele lá é R$7.000. O menino dele, ainda falou assim para mim, Esse de carro. vê se o senhor me arruma, um New Gel, porque meu filho está doido. Eu falei, quantos anos tem seu filho? O moleque tem 7, vai fazer 8 anos. Meu É louco, Deus. um videogame antigo. Olha. Mas você fala assim, Márcio, porque no caso a gente não tem. Mas
Espírito Santo. Manda um Eita, glória, se fosse assim sempre, né? Deus fala, chama, convida e insiste para que o homem experimente a sua bondade. Essa é a essência de Deus. A graça é o sustento da vida. Por isso que sem a graça, você vai viver, mas sobrevivendo. Com a graça de Deus, você vai viver e vai viver uma vida em abundância. É diferente, totalmente diferente. A graça é o sustento da vida. Toda a existência depende da graça de Deus. Toda a existência depende da graça de Deus. Aí sim, porque Deus, a humanidade não existe por causa de mim e você. A humanidade existe por causa da criação de Deus. E a graça está mantendo a criação de Deus. O ser humano não sou eu só. O ser humano é a criação de Deus. Isso vai voltar a ele. Isso vai voltar a ele. A Bíblia afirma que Deus é quem sustenta todas as coisas. Lá em Atos 17, 28. Atos 17, 28. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas que vocês disseram, nós também somos filhos dele. Ou seja, Paulo está dando aqui Lucas, ele está dando aqui um esboço, um panorama do que é viver e existir em Deus. Ele está falando aqui a crentes, viver e existir em Deus. Ou seja, nós somos filhos dele. Até pouco tempo atrás era proibido, gente, falar que era filho de Deus. Você não podia falar que era filho de Deus. Com a reforma de Martinho Lutero, foi tirado isso. Voltou novamente à essência. Se a Bíblia está dizendo, mas não podia falar. O judeu não aceita falar que é filho de Deus. Eles acham que é heresia, né? Heresia. Por isso que eles mataram Jesus, que Jesus falaram que ele era filho de Deus. No Velho Testamento, não existe essa conotação de filho de Deus. É só Jesus que vem trazendo ao meu Pai e eles serão filhos do meu Pai. Eles não acreditam no Novo Testamento. Não acredito. Certo, não acredita em Jesus. Não existe para ele o Novo Testamento. Jesus para frente não existe. Certo, não acredita em Jesus, só em Deus. Jesus, Agora não sei mais. Agora estava matando. Eles consideram Jesus. Agora não acredita mais. Eles consideram Jesus como um profeta fanfarrão. Você vê, deixa de acreditar em Jesus, vai acreditar em outras coisas, né? Eles consideram Jesus como um profeta que veio fazer bagunça. É um profeta Arruaceiro. usou o nome de Deus como farra. Mas mesmo ele vem fazendo tudo aquilo que ele fez lá com ele. Mano, É. mas eu estou Mas dizendo, agora o povo obstinado, meu querido. É ingrato. O povo obstinado. Jesus. Muitos profetas. Então, aí ele era só mais um. São profetas. Mas veja bem, isso foi propósito de Deus, viu? Deus avisa lá em Isaías que o povo não iria aceitar. Que Deus o mesmo ia povo cegar dele os não iria olhos. aceitar. Porque se o povo dele, se o judeu tivesse aceitado Nós não teríamos Jesus, sendo arraigados. nós não temos sangue. Salvação não viria para nós. Nós não seríamos salvos. Entendeu? Foi um propósito de Deus. A gente vai chegar em tudo isso aí. A gente vai chegar em tudo isso. Sem a graça de Deus, a vida simplesmente não existia. Ou não existiria. A graça é o poder de Deus operando em nós. A graça não é apenas um conceito teológico. É uma força ativa que transforma a capacidade de ser humano. Olha aí, gente, o que eu tenho que falar. Ela é uma força ativa que transforma e capacita o ser humano. Ou seja, traz de volta a essência de Deus em nós. Vai em 1 Coríntios. Que foi perdida quando houve a queda no jardim, né? 15 e 10. O homem tinha a essência de Deus, mas no pecado ele perdeu aí. Olha só. A graça trouxe de volta. No 1 Coríntios 15 e 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo
Paulo dizendo: pela graça de Deus, sou o que sou, 1 Coríntios 15:10. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados, pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Olha que Paulo fala. Paulo, ele externa isso de uma maneira bem clara e objetiva, que tratando-se das coisas de Deus, principalmente, não é a gente que faz nada. E aliás, o Filho de Deus passa a não ser mais ele que faz nada, mas sim a graça de Deus dentro dele. Ou seja, porque Paulo diz: fiz muito mais do que todos os apóstolos, já estavam quase morrendo aqui, estavam com 80, quase 90 anos. E ele diz assim: fiz muito mais do que todos os apóstolos. Ele se referia a quem? Os apóstolos que andaram com Jesus, e Paulo mandou. Só que vem um detalhe, que diz aí na Bíblia: aonde o pecado abundou, aonde o pecado existiu, a graça superexiste. Aonde o pecado abunda, não gosto da palavra? Eu também não gosto, mas é abundância, né? De muito. Abundância de coisa muito. Na Bíblia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, aonde a graça, onde o pecado existiu, super vai existir a graça. Ou seja, mas eu vou falar, quanto mais o cara foi pecador, mais ruim o cabo for, mais a graça vai. mas ele abraça Jesus, mas não, mais ele abraça Jesus, ele alcança o perdão. mais ele abraça a graça, porque ele sabe que ele sofreu um desgraçado. Ele sabe o que ele foi e a graça alcançou. Por isso que existe essa visão. O camarada, ele sabe o que ele sofreu. O cara ficou 20 anos preso, saiu de lá. Quando ele conheceu Jesus, você acha que ele quer voltar para lá de novo? Ele vai fazer de tudo, ele vai virar um giraia ganhador de vidas, porque ele sabe que ele sofreu. Mas por incrível que pareça, a pessoa só dá valor àquilo que ganha quando perde aquilo que não deu valor. É, isso aí. verdade. Então veja bem, a graça, na realidade, é o poder de Deus operando em nós. Você viu o testemunho da irmã Mara? Gente, as primeiras vezes que a irmã Mara entrou ali, branca, beijo Se escorando ali na bancada. Hoje ela estava no quarto da sala dela, ela foi abrir o portão, pegou um livro aqui no colo, veio andando e sem nenhuma fadiga. Você vê que coisa, bênção. Glória a A Deus. igreja orando, a igreja se colocando em oração. Você lembra aí nos últimos 3, 4 cultos, eu direcionei a igreja a orar por cura, enfermidade, entendeu? Você abraça o irmão, fala: irmão, vou orar com você. Aí você começa a ter experiência. E isso acontece. Não lembro, parece que foi um dia também que eu chamei ela aqui, né? Foi um dia, Que ela aceitou, que ela voltou, não foi? Ou teve outro? Ah, também, quando o Gil Aí foi nesse Quando o devoção também, Gil, foi nos motivos de enfermidade. É. Então você vê, não é por nós isso aí, gente. É por nós. Não é por nós mesmos. É por nós, mas não é por nós mesmos. Todos nós. É o poder. É através de nós, mas não vem de nós. É a graça do Senhor operando em nós. E isso está na vida de vocês. Você quer ter experiência com Deus? Quando alguém falar: estou enfermo, peraí, vou orar com você. Vai ter experiência com Deus. É. Amém? Amém. Paulo declara então: pela graça de Deus sou o que eu sou. Ou seja, tudo que realizamos para Deus acontece pela ação da graça em nós. Uma pessoa endemoniada, gente,
legiões de demônios, trancada numa casa, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía. Aliás, né? Aqui estava saindo um por um na realidade, né? Estava saindo um por um. É a graça de Deus em nós, ali o poder não é nosso. Ali, se a gente não tem Jesus ali, aí Satanás mata mesmo. Porque a gente está lá. E eu estava com outro pastor, o pastor encostou na parede assim, eu falei, vai intercedendo, vai intercedendo. Ele encostou na parede assim. Pastor Pedro. E batia forte, batia a janela, caía toda a sua mão. E a mulher lá, então veja bem, não é o humano que faz isso, é o poder de Deus, mas com a nossa ordem, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E teve um momento que eu não sabia mais o que fazer. Eu abri uma janela, falei, Senhor, manda Miguel aqui nesse lugar agora. Aí quando eu falei, manda Miguel nesse lugar agora, eu só vi aquela mão entrar assim por dentro da janela e fez assim. Aí toma. Acabou. Que era macumbeira. A mãe dela era macumbeira, que estava fazendo macumba para a filha. E a filha estava fazendo cabeça. Ela estava consagrando a ser mãe do terreiro lá. A filha tinha um câncer. Já colocada pelos espíritos lá, pelos. Eu cheguei em casa e falei, isso ainda é câncer. Já tinha sido feito laudo, né? Ela ficou curada, filho. Agora veja bem. Quem que é isso? É da cidade? Não, é de Santos. E Ele estava falando, tipo, os conhecidos. Né? Foi há uns 8 anos atrás isso. então você vê bem, isso foi uma experiência, eu já passei por coisa bem estranha, mas essa foi uma experiência aí que eu já enfrentei muita situação assim, mas essa foi inédita. É um ponto que eu cheguei e falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Então quando eu clamei a Deus, abri a janela assim, porque foi incrível que pareça. A gente tem que abrir um ambiente na forma para sair. É incrível isso aí. Ou O seja, Júlio tá. ou seja, tudo que realizamos para Deus acontece pela ação da graça dele em nós. É. Entendeu? E não adianta, gente. O inferno não prevalece contra a igreja. O inferno não prevalece contra a sua vida. Não adianta. A graça é o favor, grave bem isso. A graça é o favor imerecido de Deus a nós. Nós não merecemos. Esse é um aspecto mais conhecido da graça. A graça significa receber de Deus aquilo que não merecemos. Base bíblica. Tiago, olha esse Tiago 1,17. Bem expressivo isso aqui. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, Criador das luzes do céu. Ele não
Ou seja, é o que nós necessitamos e precisamos para lutar contra as trevas. Ele não muda. O brilho dele está em nós. Através de nós, esse brilho ofusca Satanás, ofusca os demônios. Por isso que quando o demônio olha para quem tem Jesus, ele não vê a gente também. Ele não consegue. Ele vê Jesus. Ele É vê por uma isso luz, que eles ficam com raiva da ofusca gente. a visão Eles dele. têm raiva. A salvação não é resultado de obras, méritos e esforços. Vocês vão ouvir muitas vezes algum crente falar. Eu não vou falar o nome, por exemplo, da congregação cristã do Brasil. Entendeu? O crente da congregação cristã do Brasil, porque vive fazendo doação, vai construir casa, vai fazer casamento, vai levar comida, só para os irmãos da congregação. Lá fora eles não fazem nada. Por quê? Porque eles acreditam que as obras salvam. Isso é heresia. Acabamos de ler que a graça, que é a salvação, não é nem mérito mesmo. Então, é dom, é uma presente. Não vem de vós, Deus. é presente de Deus. Ela é presente de Deus, está aí. Pela graça sois salvos. Não é resultado da obras, de méritos, nem esforços humanos. Não adianta. É a salvação, é presente de Deus. A graça, sinônimo também da salvação, é presente de Deus. Então não é por eu ser bonzinho que eu vou Mas pro céu. porque você tem a graça, você é bonzinho, né? Não é por eu para ser- ser salvo, mas porque não é você por é eu ser salvo, você faz generoso, as igual boas todo- obras. Igual todo mundo fala, mas a fulano de tal é bonzinho, fulano de tal ajuda todo mundo. Amém. O presente dele é aqui na terra. Mas para os filhos de Deus, isso não é nem necessidade de falar. Isso é uma característica natural de quem tem a graça. Quem tem a graça é generoso, quem tem a graça é bondoso, quem tem a graça tem domínio próprio, quem tem a graça ama de verdade, quem tem a graça considera. Hoje eu falei com uma pessoa, falei, vem aqui, eu não sei o que você entende de igreja. A sua visão está um pouco meio distorcida, porque eu tenho falado muito isso. A igreja é uma família. É uma família, muitas vezes, mais amorosa do que uma família de sangue. Então eu não estou perguntando se está tudo bem, eu estou perguntando por preocupação e não por curiosidade. Agora, se você não me responde, o problema é seu. Respondeu na hora. Entendeu? Mas é preocupação mesmo. Tu acha? A gente aqui vê a Márcia todo dia, que a Márcia não vem aí. Isso é natural de quem é filho de Deus, quem tem a graça em si, quem compreendeu o que é a graça. Aí eu vou. Ô gente, pelo amor de Deus, você acha que um dia eu vou voltar aqui sem falar nada para vocês? Que entendimento eu tenho de igreja? Nenhum. Nenhuma. É isso. Quando eu falei com o Bárbara, falei, mano, você não me responde, cara, pelo amor de Deus. Falei, pastor, eu respondi 10 minutos depois que você falou comigo. Eu acho que a pessoa tem que responder na hora, seja quem for. Então, E se ela não está com o celular na mão? Hã? Não, é que ele estava com o celular. Sim, está ocupado, dependendo da ocupação. aí eu falei, Dá para aí eu responder. percebi que ele falou, não, eu respondi. Às vezes a pessoa está com o celular na mão e não responde. Visualiza, né? É. Não, respondeu rápido. Entendeu? É que você não tinha visto, né? Porque estava com o computador, né? Eu falo, quando demora para responder, mas eu não terminei também, porque Às vezes ele está ocupado, não você viu olha o mesmo. WhatsApp dele assim, ó. Nossa. Meu Deus do céu. Mas o truque é esse, você quer falar com o Barro, você fala com a Bianca. Bianca, você quer falar com o Júlio, você fala com a Carol. Carol. Vai pegando os esquemas aí, porque. Fala, Carol, fala
ser preocupação natural, certo? Tem que ser de nós, dentro de nós. A maior expressão da graça. A graça de Deus se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Graça, sinônimo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, sinônimo, graça. O Verbo se fez carne, cheio de graça e verdade, lá em João 14. A graça, o Verbo se fez carne, ou seja, o Verbo é aquela lá no início, em Gênesis 1, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem era o Verbo? A palavra. Quem era a palavra? Jesus Cristo. E estava com Deus. João 14. A vida, morte e ressurreição de Jesus são a maior demonstração da graça divina. Jesus ele veio à terra, gente, como homem. Lá diz mesmo, a palavra de Deus diz que ele se desfaz da realeza divina dele para vir como homem. Mas o maior desafio não foi para o ser humano, foi para o inferno, para provar a Satanás e seus demônios que um ser criado por Deus, com livre-arbítrio, pode voltar a Deus. Isso foi a característica de Jesus ter vindo, porque até a crucificação, eu vou até mais além, até a ressurreição, Satanás não sabia que Jesus era filho de Deus. Ele não é onisciente. E por que ele foi tentar Jesus no deserto? Para confirmar. Tentou Jesus ali, tudo bem. Ali Jesus passou como um profeta, Elias. Elias fez coisas extraordinárias. Até o ponto de Deus levar ele sem morrer. Levou ele embora sem morrer. Sem morrer? Foi arrebatado. Ele foi transladado. Transladado, ele foi arrebatado, foi transladado. Você já leu? Dois personagens da Bíblia que não morreram, nem Enoque e nem Elias. Dois personagens. Então veja bem, Jesus na terra, ele foi tentado no deserto, não foi? Tudo bem. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado no forno, aquecido 7 vezes mais. E quando o rei olhou lá para baixo, ao invés de 3, tinha 4. Ou seja, as coisas extraordinárias. Entendeu? E Jesus veio no deserto, foi tentado lá. O Satanás falou: isso é mais um profeta. Não está escrito na Bíblia, não. É conjuntura isso aí. Então, beleza. Quando Jesus está crucificado, está sendo torturado, diz que ele passa e olha Jesus. Ele acompanhou a crucificação e ele não entendeu ainda, mas quando Jesus ressuscitou, aí ele ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus. Porque o que ele diz a palavra? Que ele desceu lá no inferno, tomou a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. Satanás passou a não ter poder mais nem no inferno e nem na morte. Então, veja bem, até então a gente sabe que a morte e a ressurreição de Jesus é a graça divina manifestada para as nossas vidas. As implicações da graça de Deus. Compreender a graça muda a forma de como vemos o mundo e a vida. Gente, por isso que eu falei para vocês, muito importante isso aqui, porque a partir do momento que você compreende a graça, você começa a ver um mundo diferente, você começa a entender a vida diferente, você começa a ter mais certeza ainda de que nada pode tocar na sua vida. Nada toca na sua vida, a não ser que Deus permita, a não ser que seja algo que você possa suportar, porque a própria Bíblia vai dizer que Deus jamais vai mandar algo que você não possa suportar. Amém? Amém. É maravilhoso isso. Na igreja católica fala que se Deus não te dá uma cruz, Você não consegue é carregar. algo que você consegue É carregar. a mesma coisa, É isso aí também. Mas não é cruz na realidade. Deus não permite nada que você não possa
prepara pessoas. Desculpa. Não é nada a ver. Até mesmo aqueles que vivem longe de Deus ainda estão dependendo pela graça do Senhor. Que ainda a graça do Senhor ainda atua na terra por causa da igreja que está aqui. A Bíblia é bem clara. Assim que a igreja for retirada, o Espírito Santo está fora. Eu imagino o caos dessa terra. A graça de Deus atua além da igreja. Deus continua agindo no mundo, mesmo onde o Evangelho ainda não chegou. Nós acreditamos que tem um lugar que possa ser que não tenha chegado. Mas segundo as estatísticas, afirma que o Evangelho já chegou nos 4 cantos da terra. Isso significa que Deus prepara pessoas, move circunstâncias, manifesta a sua bondade no mundo inteiro. Todo lugar do mundo. A graça torna um futuro possível. Por isso que Manuel, olha, a diferença é muito grande. Você com Deus e sem Deus. Você sem Deus, você não tem nada no futuro, você não tem esperança nenhuma no futuro. Você encontra as pessoas na rua diariamente. Eu não sei, nem imagino o que vai acontecer amanhã. Não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei como vai ser amanhã. O Filho de Deus, gente, tem que saber que o amanhã vai ser melhor que hoje. O Filho de Deus tem que saber que o futuro está na mão de Deus. E a Bíblia diz que para Deus, o Filho dele nunca vai passar absurdos na vida. Situações que Deus perdeu o controle, não. Toda situação do Filho de Deus está no controle de Deus. A não ser que não entenda a graça. Aí começa a se acusar, começa a se menosprezar, começa a se revoltar contra Deus também, né? Tem gente se revoltar contra Deus, a pessoa fala, Deus deixa acontecer isso comigo, eu não mereço isso. Por isso que a igreja é importante. A igreja é importante, primeiro, por causa da comunhão, segundo, porque um edifica o outro, exorta o outro, ajuda o outro. Então a graça torna o futuro possível. A graça de Deus sustenta a esperança da humanidade. Por isso, vale a pena fazer o bem, vale a pena lutar pela justiça, vale a pena semear a paz, porque Deus está agindo no mundo inteiro. Então a gente não perde a esperança. Enquanto muitos estão aí totalmente desvirtuados, a gente continua virtuado, continua ligado. Amém? Amém. Toda experiência positiva da humanidade aponta para a graça de Deus. Um resumo agora, tá? Graça, atos de amor, justiça, compaixão, solidariedade, na arte e na cultura, ciência e conhecimento, esperança do futuro, possibilidade de recomeçar. Quanta gente chega na igreja totalmente desiludido, já não tem mais força para nada, e de repente, não, ponto final, vou começar. Mostra que ainda há esperança. Mas começa tudo de novo, mas recomeça. Então veja bem, tudo isso existe porque a graça de Deus sustenta o mundo, mas a expressão máxima dessa graça é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Graça, por exemplo, sinônimo de Jesus Cristo. Porque em Jesus nós encontramos perdão, reconciliação, nova vida, esperança eterna. Quando você ouve eu dizer assim, eu não tenho medo de nada, por quê? A esperança está em Deus. A minha esperança é a vida eterna. Quando tem o quê? Paulo diz assim, o que um homem pode fazer comigo? Eu aprendi com Paulo, o que um homem pode fazer comigo? Aí ele vai dizer, me matar? Não adiantar. Me matar vai estar na presença de Deus. Eu já fui morto, já estou morto em Cristo. A graça não apenas salva, transforma nossa forma de viver. Não é só a salvação que envolve a graça, mas a maneira que a gente passa a viver. Amém? Amém. Aí tem as atividades aí, né? Vocês vão fazer aí as atividades, a graça de Deus nos ensina a
fez coisas importantes. Não fomos salvos por mérito, tudo que temos aí. E vocês vão ver aí, tem aí vocês em grupo aí, eu não sei se você vai conseguir fazer tudo não, né? Mas vocês dois podem fazer como se fosse um grupo. Tá bom? A gente costuma fazer isso na hora da lição, mas como a gente está resumindo isso aí, sendo um pouco mais